Perfeito, graças a Deus. Baruch Hashem. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach esteja no meio de nós. Como a gente vai fazer simultâneo no Insta e aqui, me dá só uns minutinhos para eu poder entrar com a Magda no Insta, tá? Quem for da equipe da Magda, pode avisar para ela que eu estou entrando agora no Instagram. Glória a Deus. Aleluia. Chamar a doutora aqui para a gente não ter. Aleluia. Equipe da Magda, eu fiz o envio do convite, tá? Acho que está entrando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Estamos simultâneo agora, graças a Deus. Agradecemos a paciência e a colaboração de todo mundo, da equipe da Magda e da nossa equipe também. Primeira coisa, venha para aqui, ó. Você que está no Instagram, venha para este lugar. Venha sempre para esse lugar onde é o seu coração, onde é o seu chakra cardíaco. Você que está no Instagram, aqui abaixo, é bom deixar fixado, a Magda deixar fixado o link ali para as pessoas poderem entrar no grupo e participar, porque você que está aqui na live, você não tem aqui no tempo real, quem faz parte do grupo, o documento do assunto que eu estou trazendo, tá? Como é muito sério o que a gente está tratando e o que a gente está trazendo, é importante que você se certifique a motivação pela qual você está aqui. O que orbita no seu campo, no seu coração? O que se passa na sua mente? O que apetece a sua alma? Quem está aqui no Meet, escreve aqui, por favor, nos comentários o que apetece a sua alma no dia que se chama hoje. Você que está no Insta, escreve aqui, grupo, e venha fazer parte do documento, da aula, para que você tenha uma visão de possível portão ou possível prisão que você esteja vivendo e você desconhecia, tá? Você que está na live conosco, você que está aqui por motivos nobres, o que isso significa? Você está aqui de modo sério, você está aqui por causa do Senhor, você está aqui porque você veio buscar algo mais elevado, algo mais nobre. Sua motivação, que é o seu motivo, motivação vem de motivo. Eu agi por uma razão. O seu motivo vai determinar se você vai ser abençoada hoje ou se você não vai ser abençoada hoje. É você que determina isso, por causa do livre-arbítrio. Eu não posso abençoar ninguém à força. Eu não posso transformar ninguém à força. Eu posso te informar o como, o meio e o jeito, tá? Quem estava aqui conosco na nossa sessão da semana passada? Quem estava conosco? Quem foi curada na semana passada na nossa sessão? Quem aqui no Insta estava conosco na sessão do primeiro portão e foi curada? Coloca aqui nos comentários para a gente entender. Glória a Deus, Luciana. Só a Luciana? Conte seu testemunho. Porque quando você, a Mônica também, porque quando você é curada e você não conta testemunho, você não está selando, você não está honrando a vitória recebida. Glória a Deus. Olha a quantidade de pessoas sendo curada no grupo das Samaritanas. A Cris, que está aqui na live, olha só a importância. Agora que você acessou um nível de cura, você tem a responsabilidade de permanecer. Márcia também. Gente, olha, Magda está conseguindo acompanhar a quantidade de pessoas? Pede para a tua equipe contabilizar. É muita gente. Outras mulheres que precisam de cura, precisam saber que há uma cura disponibilizada.
Agora, no portão 2, que é o portão que eu vou revelar hoje, porque mulheres escolhidas, mulheres separadas, podem ou estão em um contrato conjugal de maldição, tá? Porém, você precisa se certificar. Quem puder abrir a câmera, a gente agradece para não ficar parecendo que eu estou falando com um monte de fantasma. Deixa eu ver teu rosto, deixa eu me conectar contigo, deixa eu ser instrumento do Espírito Santo hoje na tua vida e te servir. Leica, amada, shalom, bonitinha, glória a Deus. Deixa o Espírito Santo te preencher hoje. Hoje vai ser muito profundo. Semana passada foi profundo para vocês? Glória a Deus. Hoje vai ser mais profundo ainda, tá? Só que vai ser mais profundo para quem é fiel. A gente desligou as câmeras, a gente saiu do Meet, saiu da aula, saiu da ministração e correu para o antigo comportamento, anulou a própria bênção. Porque quando eu sou curada, quando eu sou liberta, eu preciso pegar um outro caminho. Porque se eu voltar por aquele caminho costumaz, as sentenças, as crenças, vai me tomar de volta, vai vencer mais forte. Tá? Então, tem uma questão de honra aqui. Você vem aqui ser curada e transformada, mas você sai daqui e volta para os seus comportamentos antigos, você vai reter a sua própria bênção, correto? Escreve aqui nos comentários ou fala aqui nos microfones conosco o que você veio buscar hoje, o que apetece a sua alma, o que anseia a sua alma. Em uma palavra, em duas palavras, pode colocar aqui nos comentários. É cura física? É dinheiro? É um casamento? É filho? É uma viagem? É uma casa? É um carro? É feijão e arroz? Porque tem gente nesse exato momento que não tem feijão e arroz. Coloca aqui nos comentários. Você que está no Instagram, coloca aqui nos comentários o que você veio buscar. Porque se você veio para a presença de Adonai e não veio buscar nada, você não vai poder levar nada. Precisamos ser intencionais com cada ação que temos. Glória a Deus. Vamos de pegadinha, né? Vamos pegar a Miriam. A Abigail ali. Tudo isso. A falta de especificidade sobre o que você anseia é um dos maiores bloqueadores de você materializar uma vida dos sonhos. O que é tudo isso? Miriam, literalmente, você me conhece e você sabe. Se o anjo de Deus te entregar tudo, agora, abre seu microfone e fala, não escreve não, fala aqui para mim. Se o anjo de Deus, nesse exato momento, entregar tudo para você, conforme você escreveu aqui, o que acontece contigo? Fala, fala. Entra em colapso. E morre. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe? Se você der tudo que seu filho... Hoje o João Davi queria comer pipoca, ele queria comer cachorro-quente, ele queria comer sorvete, ele queria comer o mundo. Não estamos no final de semana, não estamos de férias, não é feriado, não é final de semana. Não. Hoje não é dia de comer pipoca? Porque eu prezo pelo bem dele. Tenho tudo na geladeira. Quem está entendendo? Posso dar tudo para ele que ele queria comer hoje. Tem Danone, tem sorvete, tem fruta, tem cereal. Só que se eu deixar ele comer tudo, eu estou amando ou eu estou prejudicando o meu filho? Então você escolhe, ok? Você escolhe uma bênção. Pega papel e caneta. Porque o que eu vou revelar para vocês, se vocês praticarem, vocês terão transformação. Deus também dá bronca? Quem acredita que Deus dá bronca aí? Quem acredita que Deus dá um puxãozinho assim de orelha na gente às vezes? Eu já levei um monte de puxão de orelha. Um monte. Deus tem esse chamado conosco, um chamado para a disciplina. Só que tem duas coisas, Magda. Só ovelha aceita a disciplina. Bode não aceita a disciplina, tá? Então, assim,
Como que você aumenta sua qualidade de vida? Exato, Glaucia. Essa daqui é a única guerra de verdade que a gente está vivendo. É, a gente não consegue, né, Glaucia? Eu não sei se a equipe da Magda ou a minha sabe o que a Glaucia escreveu ali, fixar aqui. Isso é possível, não? Ou jogar lá para o Insta, Magda, é possível? O que a Glaucia acabou de escrever, essa é a sua guerra. Essa é a sua batalha. Não é o Irã, não é Israel, não é Croácia, Ucrânia, Rússia. Não. A sua guerra é contra o que a Glaucia escreveu aqui. Quem viu o que a Glaucia escreveu? Quem estiver aí junto com a minha equipe, por favor, me ajuda a compartilhar. Dominar o ego. Isso, dominar o ego. O diabo vai usar esse portão que eu vou revelar aqui hoje para vocês, para manipular vocês, para manter vocês no ego. O que liberta alguém do ego? Revelação do verdadeiro entendimento. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu peço que a minha equipe interceda por mim. Minha garganta está fechando e a batalha espiritual hoje está muito grande. E se está muito grande, é porque o que você tem para receber também é proporcional e equivalente. Eu estabeleço ordem na minha garganta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eu, humanamente, fisiologicamente, não ser capaz de pronunciar o que é seu por direito divino, que as pedras, que os teclados, que o anjo do Senhor possa te revelar. Não é pela força, não é pelo sangue, mas é pelo nome de Yeshua HaMashiach. Lembra, o mensageiro não importa. O que importa é a mensagem. E a mensagem só é do alto, a mensagem só é do reino se ela gera em você arrependimento. Quem tem vindo aqui todas as terças-feiras e tem saído arrependido ou arrependida? Se eu disser qualquer coisa, se eu ensinar qualquer coisa, se eu transmitir qualquer conhecimento e esse conhecimento não produzir em você real arrependimento, você não deve escutar o que eu estou falando, ou quem quer que. Porque quando você se arrepende, Deus se aproxima. Achegai-vos a Deus. Como que é achegai-vos a Deus? Me arrependendo dos meus maus caminhos. Me arrependendo de errar o alvo. O que é a falta de saúde mental? Distanciamento do Criador. Por quê? Você é pré-existente. Você tem uma alma pré-existente. Você está em um espírito pré-existente. E quando você se afasta da fonte, você morre. Você entra em colapso. Você tem problemas de sanidade. Porque uma alma sem um espírito, ela morre. A sua alma precisa de entendimento. Magda, a voz do povo que se levantou como uma voz para quem não tem voz, chegou até você, diante de Deus, com todo o temor. Você tem o dever de compartilhar essa mensagem. Você tem o dever de falar, viu? Eu estou participando de uma rede de apoio, de uma mulher que levantou uma voz para dar voz a quem não tem voz, e milagres têm ocorrido, arrependimento, curas, transformações, portas abertas. A metade de vocês aqui está esperando um casamento digno, um casamento valoroso, porque existem sacerdotes valorosos disponíveis no mundo. Se você não for casada primeiro com Adonai, não existe matrimônio que possa te preencher. Se você não tem amizade com Adonai, nenhuma amizade vai te preencher. Se você não tem intimidade com Adonai, Adonai é Deus, tá, gente? Adonai é um termo hebraico para Deus. Se você não tem intimidade com Deus,
Você não suporta a sua própria solitude, você não suporta ficar sozinha consigo mesma. Amém? Precisa amar a sua presença, precisa honrar a sua alma, precisa desejar. Quem sente no coração que existe mais do que está vendo? Você que está no Insta, escuta e pega papel e caneta. Quem é que sente na alma que existe mais do que você vê? Que existe mais do que você percebe? Que existe muito mais do que você possa imaginar. Quem aqui tem um impulso na alma e fala: Meu Deus, existe algo tão sobrenatural, tão além da minha capacidade, que talvez um dia isso me seja revelado? Quem sente isso na alma? Pois bem, sentindo isso na alma, a Máguida levantou uma missão para ser essa voz para essas pessoas que precisam de socorro, de providência divina. Amém? Então a ordem é o quê? Não vou buscar amigas para me sentir confortável, porque primeiro eu tenho que ser amiga de Deus. Quando eu sou amiga de Deus, Vilma, as pessoas corretas, as pessoas ideais entram na minha vida para agregar uma coisa chamada paz. Todo vínculo de amizade, toda relação de amizade que entrou na sua vida e não agregou paz, não é um enviado de Deus. Coisa uma, distinta. Você que está no Instagram, você anota? Você toma nota? Todo indivíduo, seja homem, seja mulher, seja recursos, seja trabalho, seja o que for, se não acrescentou paz, certeza, convicção, não é de Deus para você. Todo mundo aqui que está me ouvindo já teve uma dimensão de quantas coisas eu já ensinei e eu nem comecei a aula, eu nem comecei a nossa sessão em grupo. E por que o Espírito Santo está me orientando a dizer tudo isso para vocês? É porque vocês precisam, porque o Senhor, Ele é socorro, bem presente na hora da angústia. É porque Adonai tem revelação para você, e quando ele manda, se o profeta não fala, o jumento fala, se o jumento não fala, a pedra fala, se a pedra não fala, o vento fala, se o vento não fala, minha filha, até a formiga vai falar, Deus vai dar um jeito. Ele nunca parou de falar. Coloca a sua mão assim no seu coração. Coloca a mão assim no seu coração e fala assim: Deus nunca parou de falar comigo. Ele nunca parou de falar comigo. Por quê? Eu sou a única filha amada de um pai que não tem falta de nada. Só que para subverter a paternidade divina sobre sua vida, o diabo preparou laços conjugais, laços sexuais. Eu tenho que tomar cuidado porque eu estou no Instagram e tem palavras que eu não posso dizer. Preparou dependência emocional. Vocês sabiam que dependência emocional é proporcional a uma dependência química? Eu sei que você olha alguém alcoólatra, alguém que é fumante, alguém que é viciado em entorpecente, já julga. Você sabia que quem é dependente emocional tem a mesma neuroquímica no organismo? Talvez você esteja emaranhada, sofrendo, ou conhece alguém que está emaranhado e sofrendo dentro de um relacionamento abusivo e normalizou, porque você vai vivendo um caos todos os dias, e você normaliza o caos. E o pior, gente, normaliza o caos e ainda diz que Deus quis assim, que Deus fez assim, e que se Deus quiser, Ele vai te livrar. Foi Deus que te colocou nesse relacionamento. Foi Deus que te pegou no colo e colocou nessa aliança.
Foi Deus que te mandou um e-mail e falou assim, viu? Você vai casar com fulano e eu vou estar no meio de vós. Quem ainda acredita nessa mentira maldita? Deus não te colocou debaixo de um homem para ser maltratada. Deus não te colocou em uma relação conjugal para você ser humilhada, traída, negligenciada, abandonada. Você sabia que Deus nunca te colocaria, presta atenção, você que está online, você que está no Insta. Deus nunca te colocaria dentro de um casamento para você ser a mãe do seu marido? Porque se Deus quisesse que você fosse a mãe do seu marido, você tinha parido ele. Você tinha gestado ele 9 meses. E quando um homem, presta atenção no poder do que eu estou falando, quando um homem não consegue exercer o seu dever dentro de um casamento, dentro de uma aliança, metade de que não vai gostar do que eu vou falar. Só que quem liberta é a verdade, não é a mentira. Se você está dentro de um casamento e você não tem segurança, se você não tem provisão, se você não tem proteção, você não está em um casamento, você está em um contrato de maldição para ser retida a paternidade de Deus sobre a sua vida. Se o diabo quer manter a autoridade sobre a sua vida, interceptar, bloquear e tomar, o que o diabo quer tomar de vocês? Chutem aqui nos comentários. Vamos conversar. O que você acha que o diabo quer tomar de você? Lembrando que a alma, ele só pode pegar com a permissão de Deus, tá? Identidade de filha, energia divina, criatividade. Quando você está com um homem patológico, psicopata, sociopata, quando você está dentro de uma relação conjugal com um monstrinho, você não consegue ser criativa. Você não consegue ter autoestima. Você não consegue sentir plenitude, porque a sua alma está só em disparos neuroquímicos, Márcia. Perigo, 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 perigo. É você que não senta a bunda na cadeira, toma vergonha na cara, se veste de dignidade e fala, Senhor, me revela o oculto, o profundo e o escondido. Presta atenção no que eu vou dizer agora, porque se você fizer isso, todas as mentiras que estão ao redor dos seus casamentos vai cair por terra. Eu escolho acessar o campo de possibilidades, aonde está contido a verdade sobre o meu casamento, sobre o meu noivado, sobre o meu relacionamento, porque a maioria de vocês erraram o alvo entrando dentro de uma condição conjugal com um parasita. Para um parasita, você nunca é boa o suficiente. Como é que você casa com um parasita? Me responde você que está aqui no Insta. Como é que você se casa com um parasita e você quer ter saúde mental? Como? Como é que você se casa com um parasita e você quer ter autoestima? Como? Como é que você se casa com um parasita e você quer cumprir o seu propósito? Casar com um parasita vai fazer você perder a sua alma? Não, porque a sua alma não é de propriedade de ninguém. A sua alma pertence a Deus e é Ele que vai determinar o lugar onde você vai. Como é... Ô, gente, vocês estão ligando os pontos? A lógica? Como é que eu tenho amizade com parasita, aliança com parasita, frequento lugares de parasita, dorme, tem intimidade conjugal? Minha equipe me ajuda a usar termos. Eu
ajudo mulheres e dou aula para mulheres, então lá a gente usa vocabulários literais, sem dogma, sem crença, sem religiosidade, só que a gente está no Insta e a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, aqui eu estou dando uma pausa para descobrir uma palavra que não ofenda aqui as redes sociais, e a maioria de vocês é novo, não me conhece ainda, não está acostumado. Mas a vida, ela é real. Você se acostuma tanto com o que é ruim e depois nomeia de Deus, aí vai chegar diante do tribunal celestial e falar: Senhor, eu vivi uma vida horrível, triste, escassa, limitada, eu não dormia de noite. A mentira pairava, o adultério pairava, a escassez pairava, eu não tinha saúde mental. Porque eu nomeei de Deus uma relação que não foi o Senhor que colocou sobre mim. Se tiver sacerdote no meio de nós, eu peço licença com a autoridade que vocês representam, porque todo homem é uma autoridade, seja ele santo, seja ele profano. Eu preciso ter inteligência emocional para entender em que lugar da minha vida esse indivíduo, essa autoridade ocupa, porque talvez você esteja com uma autoridade maligna. Todo parasita precisa de um hospedeiro. Deixa eu compartilhar o documento com vocês. Você que está no Instagram, escreve grupo e venha para o Meet para você ver o documento e interiorizar melhor o que a gente está falando. Porque com a imagem a gente interioriza melhor, profundamente. Você que está no Insta, Deus já falou com você? Você que está no Meet, abre o microfone, seja ousada, sangue no olho. Filha de Adonai liberta tem sangue no olho. Por que a gente tem sangue no olho? Porque quando a gente vive no erro e no pecado, ninguém segura a nossa língua, ninguém segura nosso rebolado, nosso remeleixo, nosso palavreado. Segura? Não, a gente passa por cima. E por que quando a gente recebe a identidade de filha, cura e libertação, vira tudo mais songomonga? Por que você tem força? Por que você tem ousadia quando você serve o diabo e você não tem a mesma confiança quando você escolhe pronunciar o Altíssimo, o Absoluto, o autoexistente, o autocriado, o onipotente? Você sabe o que isso significa? Para de ser songamonga, minha filha. Toma uma decisão de se vestir de identidade. Seja a voz, assim como Magda, a voz do povo, a voz de quem não tem voz. Porque, às vezes, você precisa ser a voz de quem não tem voz. Às vezes, você precisa encerrar em você contratos e pactos sob iniquidade. Não sei se vocês estão vendo o rosto da Magda, não sei se ela está na aula presente conosco, mas, Magda, eu quero retificar o que eu disse na aula passada. Se você é casada com uma autoridade maléfica das trevas e você tem filhos, você está mostrando para eles com quem e de que forma eles devem viver o matrimônio conjugal. Você tem que parar de ser uma songamonga, meter teus meninos debaixo do braço, igual a galinha esconde os pintos, e dá-lhe o pé. Adonai tem provi... Gente, Magda, em nome de Jesus, presta atenção. A Magda é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus e ela não poderia levantar esse movimento sem o Espírito de Deus, porque a batalha é terrível. Se vocês vissem o que está acontecendo no mundo espiritual para esse movimento, vocês ficariam de boca aberta. Muitas mulheres não estão sendo abençoadas porque elas não estão forjadas por uma autoridade divina e tudo que é divino está sendo subvertido porque elas estão em lugares que elas não podem ser abençoadas porque, além de viver invertidamente, está doutrinando os filhos e as filhas a escolherem cônjuges que pertencem ao diabo.
Adonai é manifesto, amém? Por isso eu estou respirando, por isso você está respirando, por isso minha voz e a minha imagem está chegando até você. Não é pelo poder das trevas, é pelo poder de Deus, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Só que é possível que você esteja em território, porque o diabo é territorialista, ele é legalista, é possível que você esteja em território de Satanás e por isso Adonai não pode se materializar, e por isso Adonai não pode se revelar, e por isso ele precisa que você saia, que você rompa, para que ele possa ir ao seu encontro. O dano, isso aqui é um chamado à responsabilidade. A gente não trabalha com culpa nem vitimismo. Se você está em um relacionamento abusivo, se você está em um relacionamento de agressão, de violência doméstica, e você tem filhos, minha irmã, deixa eu te contar uma coisa. Mesmo que você não tenha a menor força ou a menor graça de dignidade, de integridade de se salvar, mas você tem a obrigação de salvar suas filhas e seus filhos. Quando você é agredida fisicamente, seja ele líder, seja ele quem for, só existe um dono da sua alma, e esse dono é Deus. Só existe um dono do seu destino, e esse dono do destino é você. Se você não consegue se salvar, você precisa vestir uma armadura, parar de ser uma songamonga e resgatar os seus filhos, para que eles não repitam os pactos sob iniquidade que você repetiu. Se você é casada e você é a mãe do seu marido, você precisa se libertar e se converter. Mas um portão por vez, um dia de cada vez. Estamos trazendo a revelação para que a gente tenha cura. É muito pesado, gente. O portão número 2, que o diabo retém uma alienação no ego para te manter prisioneira naquilo porque você normalizou. De repente você é agredida fisicamente e você normalizou. De repente você é abusada emocionalmente, alienada emocionalmente e você normalizou. Pois bem, os mesmos meios e a mesma capacidade que você tem de normalizar abuso, quem hoje, não songamonga, quem hoje olha para a linha do tempo da sua própria história e fala: meu Deus, aquela amizade me prejudicou muito. Aquele vínculo, aquele lugar, aquele indivíduo, seja homem ou seja mulher, me causou muito dano. Levei anos para perceber. Amém. Acho que todo mundo, né, Magda? Eu acredito que você também já passou por isso. Agora senta a bunda na cadeira, senta. Eu vou sentar a que eu não tenho, e você senta se você tiver a sua. E se você não tiver igual eu, senta do mesmo jeito, porque essa vai doer muito. Os teus inimigos têm o teu sangue. Os que querem tua derrota, os que querem a sua morte, têm o seu sangue. Comer no mesmo prato já ficou pequeno. Os que querem seu mal, os que querem ver você quebrada, humilhada, indigna, têm o seu sangue. Tenta saber tudo ao seu respeito por causa do lugar onde você caiu, do lugar onde você falhou, do lugar onde você errou o alvo. Mas de raiva, você tem que se levantar, você fala: eu vou parar de ser uma songamonga, chega, basta! E vou viver uma vida digna, íntegra, ousada, ungida, virtuosa, vital, para a glória de Deus.
Não confunda ser virtuosa com ser uma songamonga. Deus não tem prazer com songamonga. Onde é que está escrito? Vai ler a Bíblia que você vai encontrar, mas só para te adiantar, Deus não tem prazer em gente preguiçoso, gente medroso, pessoas tímidas. Adonai está interessada em gente ousado, que fala, não é amanhã que eu vou contar o hino da vitória, é agora. Porque parte da falta da saúde mental é porque as pessoas, Magda, não rompem com o mal, não rompe com as trevas, não rompe com ambientes, normaliza a agressão física. Quando foi ou aonde está escrito que um líder, que um homem, que um marido que deveria servir tem a razão ou o direito de agredir, de bater, de humilhar, de trair? Aonde está escrito? Disso foi santificado ou normalizado. Se na época de Moisés isso era inaceitável, quem foi que tornou isso hoje aceitável? Talvez por falta de conhecimento você não sabia que você tinha direitos. Se você quer saber quais são os direitos que você tem diante de Deus, descubra quais são os direitos que seus filhos têm a seu respeito. Eu tenho 3 filhos. Adonai tem reparação para quem está sob jugo. Eu tenho 3 filhos. E na minha cabeça, Manuela, tudo é dos meus filhos, até minha vida. E eu sou indigna. E eu sou carne. Se eu que sou carne, se eu que sou mal e meu filho me pede pão, eu não dou uma pedra, a que você tem direito diante de Deus? Qual é o limite? A sua decisão de romper com o mal. A sua decisão de romper com aquilo que te separa de Deus. Não adianta você chegar diante de Deus, Senhor, fulano tá aqui fazendo isso, fazendo aquilo comigo, santifica ele, muda ele. Não, esse Deus aí não existe. Na hora que você começa a falar isso, a Adonai olha para você e fala, viu, filha, tô esperando sua ação, tô esperando você tomar uma decisão, tô esperando você sair desse lugar para que eu possa agir na sua vida. Tô esperando você resgatar os seus filhos para que eu possa abrir porta e provisão. Estou esperando você fazer uma quebra de pacto sobre iniquidade, anulando maldições hereditárias para eu te colocar em uma aliança conjugal divinamente inspirada. Divinamente inspirada é o que Deus tem para você. É o que Deus tem para mim. É o que Deus tem para cada um que se arrepende dos seus maus caminhos. Magda, a verdade é que quando uma mulher não resgata seus filhos, quando ela não rompe pacto sobre iniquidade, ela vai responder diante de Deus se os filhos repetirem o mesmo erro, o mesmo alvo. Tá entendendo que você não responde só por você? Quando você tem filhos, você também presta contas? E se o seu errar o alvo contamina ou atinge os seus filhos, você responde sobre isso? Haverá uma grande percepção de... Alguém aqui se esqueceu disso? Magda, alguma vez você já se esqueceu sobre disso? Haverá uma grande prestação de contas. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e vai falar, viu, não mudei de vida, ou não tive atitude diferente, ou não resgatei os meus filhos, ou parei de normalizar a violência física, porque eu não sabia como, eu não sabia de que jeito, eu não sabia de que maneira, pois não existe ninguém debaixo de jugo que não tenha revelação da misericórdia de Adonai. Não tem, Magda. Tem muita gente sofrendo. Isso é fato. Tem muita gente sob jugo. Só que Adonai tem revelação de reparação. Se a gente confiar mais em Deus do que temer o diabo, haverá um grande avivamento na face da terra. E muitos, e infinitos e sobrenaturais pactos sobre iniquidade serão quebrados. O portão número 2 é o segundo portão. E o segundo portão é o portão emocional. Agora é importante que você saiba que a alma consiste à vontade, através das emoções. As emoções revelam as vontades. E as emoções é a personalidade. Vamos lá. Sua alma
que é o centro da vontade, tem emoções. Suas emoções é a sua personalidade. As emoções são o meio que o inimigo usa para manipular e ganhar acesso à sua energia. Acesso à sua energia. Confirma aqui comigo. Se você é mulher e você acorda, você tem que lavar uma louça, você tem que fazer uma comida, você tem que pôr uma roupa no varal, às vezes na lotérica. Quem não trabalha fora, o serviço doméstico triplica. Se você trabalha fora, você tem menos tempo ainda. Se você priorizar suas emoções para o centro da vontade de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, você terá saúde mental, você terá saúde emocional e você terá revelação divina para o seu próximo passo. Deus quer revelar para você cada próximo passo. Deus quer mostrar para você cada próxima porta, cada próximo recurso. Aqui no livro de Romanos, versículo 5, diz que a esperança de Deus nunca decepciona. Isso significa que eu preciso tirar do homem a esperança e colocar em Deus a esperança da glória, da misericórdia, do livramento. Enquanto o inimigo continua brincando, manipulando a sua emoção, ele bloqueia a sua esperança e se levanta com ressentimento e rancor. Então, toda pessoa que não tem esperança vive com corpo tóxico de rancor e ressentimento. Olha a linha do tempo. Você vive sem esperança porque você confia mais no homem, teme mais ao diabo do que confia no próprio Deus. Fica nas redes sociais rolando para cima e para baixo homens e mulheres do mundo inteiro que supostamente têm uma vida boa, que supostamente têm uma vida de sucesso. Emocionalmente você se rancoriza, emocionalmente você se ressente e isso vira um problema mental. Porque acontece o quê? Um abismo, uma separação do que é primordial. Você chega no meu Insta e você julga que minha vida é perfeita. Vem aqui ficar 24 horas. Fica aqui 24 horas. Coloca eu na sua vida 24 horas, eu não dou conta. Porque enfrentamos batalhas psíquicas, sentimentais, emocionais e, na maioria das vezes, físicas, né? Para mulheres que são agredidas fisicamente e alienadas mentalmente. Quando você se enche de esperança, você alcaliniza o seu organismo. O inimigo, ele usa o portão emocional para manipular suas decisões. Então, existe uma manipulação que gera uma interferência na sua alma, o que tange relacionamento. Dentro da psicanálise, é dito que todas as mulheres buscam em um homem uma figura paterna daquilo que faltou, do não vivido. E todo homem procura em uma mulher característica distinta do que faltou, do não vivido na figura materna. No livro de Provérbios, lá a gente é informado que a gente deve guardar o quê? O nosso coração com diligência, porque dele procede as fontes de vida. Quando eu me caso por ignorância com uma mulher, buscando o suprimento dela de um afeto materno, eu vou me comportar como filho dela. É aqui, Magda, que os homens emasculados, os homens que têm muita energia feminina, procuram mulheres com personalidades mais fortes, características mais distintas, e eles sabotam e drenam a energia dessas mulheres, porque na cabeça deles, essa mulher precisa cumprir o dever que a mãe dele não fez. O seu coração, ele é um portal, e você não deve deixar qualquer coisa entrar no seu coração, você tem que guardar o seu coração como um grande tesouro. O seu coração é um portão que o inimigo quer ganhar acesso para poder interceptar relacionamento, dinheiro,
oportunidade, beleza, viagem, experiência de vida. Quando você guarda o seu coração, você tem um maior discernimento. Quando você deixa qualquer um entrar em seu coração, quando você deixa qualquer pessoa acessar suas emoções, você está abrindo o seu canal divino, o canal da sua identidade. A identidade é no coração. A personalidade é nos 5 sentidos. Mas o que eu quero que você entenda? Quanto mais vital você for, virtuosa, o que significa ser intencional? Fazer tudo com um propósito, sem motivação oculta, mas buscar de modo nobre tomar decisões que glorificam a Deus. É muito simples. Você vai fazer qualquer coisa, seja comprar, seja vender, seja trocar, seja se relacionar. O que você vai fazer? Isso glorifica o nome de Deus? Você fecha os olhos, ó Magda, rapidinho. Abre a boca, rapidinho, 1 segundo. Isso glorifica o nome de Deus? Na hora, o Espírito vai falar sim ou não. Não vai te contar novela, não vai te mandar um e-mail, não vai te escrever um textão. Não, é sim ou não, tá? É importante que você entenda que você só deve manter em seu coração quem te respeita. Quem te respeita te honra. Quem te honra te prioriza. Deus te honra, Eliane. E por isso ele priorizou que o filho dele morresse em seu favor. Porque ele te ama com um amor eterno. Tá entendendo, Mônica? Cris, como que eu sei se uma pessoa. Quem aqui sabe disso? Quem aqui tá no Insta? Quem aqui sabia disso? Como que eu faço para descobrir se uma pessoa me respeita? A pessoa que te respeita te prioriza. Ela se coloca em último lugar e te coloca em primeiro lugar. Você tem prioridade na agenda dela. Quando você é importante para alguém, você tem prioridade. O teu caso é uma urgência, as tuas necessidades são atendidas. Só que quando eu não guardo o portão do meu coração, quando eu me emocionalizo, quando eu deixo qualquer pessoa fazer parte da minha vida sem honra devida, sem respeito devido, aí eu estou em maus apuros, porque eu não tenho discernimento, o discernimento é o bloqueio do primeiro portão. As emoções é o meio do segundo portão. Então, no segundo portão, você precisa entender que você só deve manter na sua vida a beleza, a bondade e a verdade, que é o arrependimento, a ordem e o serviço. Arrependimento, ordem e serviço. Arrependimento, ordem e serviço. Eu estou repetindo porque isso precisa entrar na sua alma para que você obtenha vitória de fato. Ordem. Porque a coisa de Deus é o quê, Magda? Ordem, serviço. O meu desejo, o teu desejo primordial precisa servir mais para servir melhor. Eu preciso secundarizar alguma coisa? Eu estou dizendo que aquilo não é prioridade para mim. Quem nunca te tratou com prioridade? Coloca aqui, foi seu pai, foi sua mãe, foi seu noivo, foi a sua amiga. Quem foi? Coloca aqui nos comentários. Você que está no Instagram, digita aqui, por favor. Quem foi que não te tratou com prioridade? Seu pai? Sua mãe? Então, literalmente assim, ó. O pai e a mãe da Márcia e o ex-marido dela não a priorizou. Então, a Márcia aprendeu que ela não deve se priorizar. Como que você se cura, Márcia? Se priorizando. Assim como a Márcia, eu passei por essas 3 autoridades, né? A figura paterna, eu não posso dizer que eu tenho pai, porque nenhum homem nunca me sustentou. Não, não, senta. Eu quero deixar você chocada. Eu quero que você saia daqui hoje
chocada. A gente fica chocada com os escândalos do mundo, a gente tem que ficar chocado com as coisas de Deus. Escuta, ajeita aí, vamos fofocar agora. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sou Cristiane, nunca, nenhuma figura paterna, nunca, nenhuma figura materna pagou o meu pão, meu leite, o sapato dos meus pés, ou um abrigo para me proteger do frio e da chuva. Eles abdicaram o direito espiritual de serem autoridade sobre a minha vida. O que é um pai e uma mãe, Manuela? Uma autoridade que exerce diferentes funções. O paterno norteia, a mãe, afeto. A mãe é que eu pertenço. O pai vai me dizer o que eu mereço. Então, quando eu não tenho uma figura paterna, eu não sei o que eu mereço. Quando eu não tenho uma figura materna, eu não sei a quem eu pertenço. Ok? Não vou me aprofundar, mas eu só quero dar um paralelo aqui para vocês. Então, Mônica, nenhum homem nessa face da terra, nenhuma mulher nessa face da terra pode exigir no reino espiritual a autoridade paterna ou materna ao meu respeito, porque não pagou um preço de sangue, não me selou, não me honrou, não me priorizou. E que se dependesse deles, a minha vida não estaria aqui diante de você. O único que me priorizou, que me sustentou, que me proveu, que abriu portas onde não tinha portas, que fez sapato crescer no meu pé, roupa crescer no meu corpo, alimento surgir do nada, foi o nosso Adonai Elohim, porque ele é o pai dos órfãos, ele é o marido das viúvas, ele é o socorro verdadeiro, bem presente na hora da angústia. Não é porque eu geneticamente, e possivelmente ele está assistindo aqui, tá? E por que eu estou te dizendo isso? Porque ele me procurou nos últimos dias. Eu não tenho pai terreno. Eu o perdoo porque ele não sabia do que estava fazendo. Eu o perdoo porque ele queria que eu fosse expelida do útero. Eu perdoo a mulher que se diz minha mãe, porque ela também queria me expulsar, tentou de tudo, fez tudo o que podia. Quem é mulher que sabe do que eu estou falando. Não deu certo, pois bem, pois o diabo que queria me colocar em morte para ter poder sobre a minha história, Deus converteu em vida para trazer para a sua vida uma poderosa revelação, porque a palavra final não é de um homem que te agride, não é de um banco que tira o seu dinheiro, não é de um emprego que te manda embora, não é de um pai, de uma mãe, e a palavra do Senhor ela é fiel e verdadeira, e ela diz que se teu pai, se tua mãe te abandonar, eu não te abandonarei. Adonai nunca te abandonou, ele nunca vai te abandonar, e a prova disso é que você ainda está viva, e se você ainda está viva, para de ser uma songamonga, põe a vergonha na cara, se levanta, perdoa e segue a sua história, porque uma história que era para ser vergonha, Deus transformou em uma história virtuosa para a glória dele, para curar, transformar e revelar a palavra dele, porque a palavra dele é viva, a palavra dele não pode ser negada, e o diabo só se levanta contra mulheres e homens que carregam uma palavra revelada, que cura, que salva, que liberta. Então você precisa parar de ser uma songamonga, você precisa parar de apanhar de homens e começar a apanhar de Deus no caráter, na alma, na identidade, para ser transformada para as multidões. Para o Hashem, glória a Deus, aleluia, louvado seja Adonai. Para o Hashem, glória a Deus, eu fui gaga até os 20 anos de idade. E quando Adonai desenrolou a minha língua, eu pude, diretamente, através da palavra revelada do Senhor, trazer revelação aplicável, viva, porque Adonai é viva, Adonai não está morto. Quando você está sendo agredida, Adonai não tem prazer. Quando você é traída, Adonai não tem prazer. Quando seus filhos são negligenciados, quando você não recebe sustento, segurança, proteção, isso não alegra o coração de Deus, mas Ele está esperando você levantar. Deus está esperando você parar de ser uma songamonga. Deus está esperando você quebrar os pactos para que Ele possa ir na sua direção. Deus não tem pessoa preferida. Ele não tem preferência por mim. Ele tem compromisso com quem ousa. Ele tem compromisso com quem se expõe. Ele tem compromisso com quem é audaz, audacioso.
Ele tem compromisso com quem deseja ser uma voz para quem não tem voz. Ele tem compromisso por quem quer viver uma vida vital, uma vida virtuosa. Vou contar um negócio aqui para deixar vocês chocadas, tá? Quando que essa revelação caiu, Magda? Que se não pagou um preço de sangue, não tem autoridade na minha vida. Se você tem um cônjuge e ele não paga um preço de sangue, ele não tem autoridade sobre a sua vida. Se ele não faz o básico, o mínimo, o que tem que ser feito... Ô, gente! Tem que fazer uma cartilha para falar, olha, casou, não pode trair? Casou, tem que dar casa, tem que dar comida, tem que dar abrigo dentro da sua limitação. Teve filhos, tem que ser um exemplo, tem que ter um caráter, tem que ter provisão. Precisa de... Isso aí não é subentendido? Se quer trair, separa. Se você quer bater porque você está com raiva do seu pai que foi negligente com você, ou da sua mãe que foi tóxica ou abusiva, vai fazer. Eu não sou de academia, mas eu acho que existe um trem chamado MMA. Meus meninos fazem jiu-jitsu, faz judô, faz taekwondo, faz tudo que é com dor, dá soco para tudo quanto que é lado. Meu filho que chega todo roxo, vai a coisa lá no tatame, vai levar conhecimento. Um homem que bate em uma mulher não é um homem, é um saco de batata, é um covarde, é um protótipo de um verme das trevas, porque toda mulher é uma representante direto do Espírito Santo e é indigno e não é íntegro uma mulher ser traída, uma mulher ser negligenciada, abandonada, rejeitada dentro do que deveria ser um lugar seguro. Se você está sendo abandonada, negligenciada ou rejeitada dentro de um relacionamento, você está dividindo o ambiente com um amigo e não com um marido, um colega de quarto. Você tem que sustentar o homem que... Vocês estão entendendo quando eu vou terminar a palavra. Você tem um gigolô dentro de casa. Se você tem uma aliança de casamento, uma aliança conjugal, com um homem que quer se promover em cima de você, em cima do seu nome, em cima da sua energia, ele é um prostituto de Baal. Ele não é um servo de Deus. Só que, infelizmente, gente, deixa eu olhar aqui na cara de vocês. Infelizmente, a maioria tem jeito de crente, cara de crente, parece crente. Tem a Bíblia de crente aqui, ó. O nome na bio de crente. Os compartilhamentos nos stories de crente. No WhatsApp é stories também, gente. Ali no WhatsApp de crente. Cara de crente, jeito de crente, mas por dentro é um verme enviado do Satanás para subtrair a sua energia vital, para bloquear a sua alma. Status do WhatsApp. A Márcia está me ajudando aqui. Amém? Quando foi que eu descobri que se alguém não me sela, presta atenção no que eu estou te dizendo. Quando foi que eu descobri que quem não me sela, quem não exerceu a função que deveria exercer, não tem autoridade ou direito na minha energia? Mirtes. Quando eu tinha 21 anos, escutem bem o que eu estou falando para vocês. Se acalmem, parem tudo que vocês estão fazendo para vocês ficarem horrorizadas junto comigo. Quando eu tinha 21 anos de idade, eu tinha ganhado uma bolsa internacional, só que eu não tinha documentação. Então, eu tive que correr cartório para vasculhar minha linha genealógica, para conseguir um registro de nascimento, porque até então eu não tinha. Eu tinha uma carta do cartório emancipada, porque eu não tinha pai nem mãe. Só que uma carta emancipada sem pai, sem mãe, sem sobrenome, você não faz passaporte e você não consegue estudar fora. Então, eu ganhei a minha primeira bolsa internacional aos 21 anos de idade. Não podia tirar passaporte e não podia exercer a bolsa, porque eu não tinha. Então, eu tive que correr cartório. O advogado falou, você tem que correr cartório,
Quem trabalha aqui na área jurídica provavelmente entende dessas coisas, tá? Eu não entendo, cada caso é um caso. No meu caso foi assim, eu era emancipada. E ser emancipada não me dava o direito de tirar passaporte internacional, tá? Se você é advogada da área jurídica, provavelmente você entende dos trâmites. Eu não entendo. Não sei se é para todo mundo assim ou se no meu caso foi assim, tá? Não posso dizer que isso é lei para todo mundo. Então, Magda, fui no cartório. Ao correr cartório, encontrei endereço de pessoas que estavam conectadas à minha árvore genealógica. Eu fui pessoalmente até essas pessoas. E nessa minha jornada de encontrar essas pessoas, eu conheci uma mulher que é irmã biológica da mulher que deveria ser minha mãe. Acolhi, servi, trouxe para minha vida, trouxe para os meus filhos, trouxe para minha casa, trouxe para minha intimidade e acreditei que eu estava ali trabalhando para restaurar a indignidade e a história. Só que um belo dia, ela estava na minha casa, eu tinha feito comilança, chegou uma pessoa pedinte e eu já criei os meus filhos falando o seguinte, chegou um pendito no portão, você vai abrir a porta, você vai dar para ele o que ele pedir, ou ela. Seja dinheiro, seja roupa, seja isso, seja o que for. Você não vai dar comidinha em marmita, em potinho de margarina, não. Você vai tratar a pessoa com o máximo de dignidade possível. Por quê? Eu me especializei em demonologia. Anjos não vêm vestidos de luz. Eles vêm disfarçados de mendigo. E muitas pessoas bateram a porta na cara do anjo. Enfim, não vou entrar nesse detalhe. Aí o que acontece, Magda? Ela estava na minha casa e nesse dia um casal de pedintes bateu na porta e pediu comida. Eu estava fazendo uma comilança boa, porque eu faço feijão e arroz gostoso. Cadê a minha tropa aí que já comeu meu feijão e meu arroz e que queria comer a panela inteira? Meu feijão e arroz, ele é garantido. Assim, você come, você não esquece nunca mais, ainda quer levar um tapuezinho para casa, né, Eliane? Muito gostoso. Entraram, pois bem, ela ficou horrorizada porque eles fediam, porque quem mora na rua fede. É uma realidade. Quando ela se retirou, achou aquilo um absurdo e falou que eu coloquei em risco a minha vida, que eu coloquei em risco a vida dos meus filhos, que as pessoas são perigosas. Eu olhei bem para a cara dela e falei, porque você não sabe de onde eu vim. Ela olhou na minha cara e falou, eu sei, porque quando você morava na Praça da Liberdade, em São Paulo, eu morava na Rua dos Tapes, quem é da Aclimação, quem é de São Paulo sabe do lugar que eu estou te falando, eu ficava naquela rua, naquela travessa entre a Rua São Joaquim e a Liberdade, porque ali tinha menos drogados. Uma vez eu passei e eu te vi, mas eu não fui falar com você porque eu pensei que como você morava nas ruas, eu deduzi que você era drogada, e eu não queria te levar para casa e correr o risco. Aquilo fechou assim a minha garganta. Aquela mulher estava dizendo para mim que me viu nas ruas e não fez nada por mim. Foi a última vez que ela comeu um grão do meu feijão, do meu arroz? Não. Foi a última vez que ela me viu na vida dela. E eu falei, você nunca mais vai partilhar nem dos meus filhos, que é a maior riqueza que eu tenho. Quem conhece meus filhos pessoalmente sabe. São ministros do Senhor, são homens de Deus, cheios do Espírito Santo, são sacerdotes reais. E você nunca mais vai desfrutar da minha energia. Você precisa parar de ser songamonga e deixar qualquer um sugar a sua energia, não tomar vergonha na cara e se dar o respeito. Se não tem preço de sangue, se não tem honra, se a pessoa teve uma oportunidade de te honrar e não te honrou, de indicar o teu nome e não indicou, de te servir de alguma forma e não te serviu, essa pessoa está dizendo que não te respeita. Tem coisas que é óbvio. Alguém te agride, alguém te desrespeita, alguém te trai. Essa pessoa não te respeita o suficiente para ter integridade. Cabe a você se colocar no lugar de dignidade. Agora, vamos ter rancor e ressentimento sobre essas pessoas que fizeram o que fizeram a nosso respeito? É claro que não, porque quem ganha com isso? O diabo. A gente perdoa e deixa aí para trás de mim Satanás através do poder do nome e do sangue de Yeshua HaMashiach e segue teu rumo. Então, alguns de vocês têm que sair do estado, têm que sair da cidade, têm que sair do bairro, têm que queimar roupa, jogar fotografia fora, fazer uma lavagem estomacal, uma lavagem uterina, fazer um protocolo de desparasitação e seguir a tua vida nova em folha, porque todo dia é dia de recomeçar, desde que você creia que há um poder no nome do sangue de Yeshua HaMashiach. E eu não estou viva aqui diante de você e não sou mais gaga porque sou especial, mas porque eu escolhi não me drogar, não me prostituir,
não sentir rancor e não me ressentir, mas servir aquelas pessoas na melhor forma que eu podia, com as condições que eu tinha. E isso cabe agora a você. Esse é o seu recurso de hoje. Esse é o segundo portal. Tem sido maravilhoso para nós. Eu preciso saber se isso também tem sido bênção para vocês. Vocês podem abrir a boca, porque para xingar vocês têm boca. Tem boca para agradecer também. Contar. Louvado seja Adonai Elohim. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com vocês. E a gente se encontra na próxima terça-feira, onde eu vou revelar o terceiro portão. E não fique escandalizado com a minha história, não, porque é uma pior do que a outra. E como que estamos aqui? Porque Adonai chama os que não são para confundir os que são. Porque ele não chama capacitados, ele capacita os chamados. E ele tem esse mesmo mover sobre a sua vida, basta você querer, tá bom? Shalom, beijo no coração de vocês. Magda, como que tá o pessoal aí no Insta? Chocado?